Oi, pessoal, estou aqui de volta antes do esperado, porque eu resolvi abrir para vocês uma coisa muito especial. Vou começar a fazer uma espécie de diário da minha gestação. Confesso que estava um pouco receosa de abrir uma coisa tão pessoal e até com um pouco de receio de se tornar uma espécie de monetização da minha gestação, ficar falando sobre ela aqui no YouTube ou em outras redes sociais. Mas uma amiga me fez ver por um outro ponto de vista, pelo ponto de vista mesmo da informação, de mostrar esses dois lados, como obstetra e também como paciente, agora gestante na minha primeira gestação, mostrando o quanto foi transformadora essa experiência, como tem sido, né, transformadora, e contando para quem tem interesse, para quem já está grávida ou pretendendo engravidar, ou só tem curiosidade sobre o assunto, quais são os principais sinais, sintomas, o que a gente passa na gestação, as principais emoções. Então eu resolvi fazer esse diário da gestação e dividir ele em etapas. Primeiro eu vou falar sobre o primeiro trimestre, depois eu vou falar sobre o quarto e o quinto mês da gestação, e aí depois vamos seguindo, sexto e sétimo mês, oitavo e nono mês. Vou dividir esse diário em alguns temas. Vou falar sobre corpo e sintomas, sentimentos e emoções, piores e melhores momentos, o meu ponto de vista como gestante, mas a vantagem de, além de ser gestante, também trabalhar na área, e alguns insights que eu tive ao longo de cada período da gestação. Começando então pelo corpo e sintomas. Claro que o primeiro sintoma que eu tive foi o atraso menstrual. O meu ciclo é bem regular, é de cerca de 28 a 29 dias, então no primeiro dia de atraso eu já tinha certeza que eu estava grávida. Fiz o teste meio que para confirmar mesmo. E aí, depois de alguns dias, algumas semanas, começaram de fato os sintomas de gestação. O primeiro sintoma que eu senti foi náusea. Fiquei muito enjoada, com falta de apetite. Ainda coincidiu que antes da gestação eu já fazia o uso de medicamento antidepressivo e aí eu tive que trocar a medicação. E essa troca de medicação foi muito difícil, porque isso aumentou esses sintomas de náusea. Então eu ficava muito enjoada, às vezes nem chegava a vomitar, mas ficava muito sem apetite, tanto que no primeiro trimestre acabei perdendo 1 quilo. Talvez eu até tenha perdido um pouco mais, porque acaba que a gente ganha alguns quilos por conta da placenta, do bebê e tudo mais. Mas na balança eu perdi 1 quilo. Além disso, teve muitas mudanças em relação ao meu humor. Acho que também é associada a essa questão da mudança do medicamento. Então eu fiquei muito irritada, sem paciência com as pessoas, um certo ranço mesmo, querendo não ver ninguém, querendo ficar mais isolada. Enfim, fiquei bem irritada, muito sem paciência. Outro sintoma que eu tive foi o aumento da sede e da frequência urinária. Então, eu não tive muito aumento de apetite, né? Como eu disse, eu tive menos apetite, mas em compensação a sede aumentou e, consequentemente, as idas no banheiro também. Inclusive, comecei a acordar no meio da madrugada para ir no banheiro, coisa que eu não tinha costume. E outras duas coisas que aconteceram no primeiro trimestre foi uma queda importante da minha imunidade, então eu fiquei assim muito gripada, inclusive mais de uma vez. Eu já tenho rinite, então toda hora eu tava espirrando, mas cheguei mesmo a ficar gripada e com muita dor de cabeça. No início da gestação, a gente tem um aumento muito grande de um hormônio que é a progesterona, que causa vasodilatação. Então essa vasodilatação é esperado mesmo que tenha um pouco mais de dor de cabeça e eu sofri com isso. Emoções e sentimentos. Bem, como eu falei, um dos principais sintomas, né, que eu tive no primeiro trimestre foi uma irritabilidade muito grande. Então, nesse início da gestação, foram um mix de emoções. Teve muito medo, muita insegurança, como toda gestante tem. Mesmo sendo obstetra, a gente sempre fica com medo do pior acontecer. E sendo obstetra ainda tem um pouquinho de ponto um pouco ruim, porque a gente sabe de todas as possibilidades de coisas negativas que podem acontecer na gestação. Então, a cabeça fica um turbilhão de emoções, a gente fica um pouco mais negativa, com medo das coisas darem errado. E isso também potencializou o estresse, a irritabilidade que eu estava sentindo e essa vontade de ficar um pouco distante das pessoas. Até porque nem sempre as pessoas compreendiam os sentimentos. Como eu já falei num vídeo, às vezes eu estava me sentindo mal, porque eu estava enjoada, eu estava irritada,
E aí algumas pessoas falavam, nossa, nem parece que você tá feliz com a gestação. E de fato, tinha dia que eu realmente não estava feliz, porque eu estava passando mal e estava irritada. O que eu tentava é não ligar isso diretamente ao bebê, só a gestação em si. Eu não tinha raiva do bebê nem de estar grávida. Mas tinha dias que sim, eu não estava feliz em estar grávida. E tudo bem, eu sabia que era uma fase e que ia passar. E passou. Exames e pré-natal. Afinal, obstetra faz pré-natal? Sabe que eu ouvi muitas vezes essa pergunta? Você faz pré-natal? Quem é que faz seu pré-natal ou você mesmo está fazendo? Não tem jeito, o médico adora ser o próprio médico e tem dificuldade sim de ser paciente. Eu conheço amigas obstetras que pensaram o contrário, né, no sentido de eu não quero me estressar e para não me estressar eu prefiro delegar, nem lembrar que eu sou obstetra. No meu caso, eu sou um pouco controladora, então tive um pouquinho de dificuldade. Então, sim, eu tenho uma médica de referência com quem eu faço meu pré-natal, mas eu também dito um pouco as ordens das coisas que eu vou fazer. Mas fiz todos os exames que eram necessários. Então, fiz o primeiro ultrassom com mais ou menos umas 5, entre 6 semanas para confirmar, né, que eu estava de fato grávida, eu começar a acreditar que eu estava grávida. Fiz depois o ultrassom morfológico de primeiro trimestre, que é o exame mais importante que a gente tem, porque além de rastrear se o bebê pode ter um risco aumentado de ter alguma síndrome, também é o exame que rastreia o risco materno de desenvolver doenças como a pré-eclâmpsia. Fiz os exames de sangue, né, aquele batalhão de rotina do primeiro trimestre, e nesses exames descobri que eu já estava anêmica, bem desde o inicinho da gestação. Então, desde o início, além de repor o ácido fólico, né, também já precisei complementar com o ferro. Vantagens de ser ginecologista e obstetra. Bem, eu acho que a principal vantagem é me sentir menos culpada por conta da informação que eu tinha mesmo. Então, como eu falei nas emoções e sentimentos que eu fiquei angustiada, com medo de algum problema, alguma síndrome ou até mesmo evoluir para um abortamento, apesar de ter o medo, eu também tinha consciência do que estava ao meu alcance para ser feito e daquilo que eu não tinha controle e não teria como mudar. Então, teve momentos que eu fiquei angustiada, mas eu pensei, mas isso, não tem muito o que fazer, eu tenho que esperar, dar tempo ao tempo, e isso me ajudou a aceitar melhor cada dia e me sentir menos culpada com as coisas. Então eu consegui continuar fazendo as minhas atividades, trabalhando, praticando atividade física, porque eu tinha consciência de que isso não ia trazer nenhum mal, isso pelo contrário, só faria bem. Então, ser ginecologista e obstetra acho que me ajudou a ter menos culpa nesse início de gestação. O pior momento da minha gestação, no primeiro trimestre, foi logo depois de eu ter feito o primeiro ultrassom, que foi o ultrassom que eu vi o embrião, vi o batimento cardíaco, comecei a acreditar que eu de fato estava grávida, e alguns dias depois eu tive um pequeno sangramento. E aí a cabeça, né, vem aquele turbilhão de emoções e aquele medo, ai meu Deus, será que a gestação então não vai evoluir, que vai dar alguma coisa errada? E além de tudo, eu já tinha contado que eu estava grávida, né, pro meu marido, para alguns amigos, mas não tinha contado para minha mãe porque eu não tinha encontrado com ela. E aí aquela sensação de tipo, nossa, eu nem contei para minha mãe e às vezes eu já tô perdendo meu neném, me deixa muito angustiada e muito mal. Além da sensação de tipo, será que vai ser isso a gestação inteira? Eu vou ficar a gestação inteira preocupada, com medo do que pode acontecer, justamente por ser obstetra e ter muito conhecimento. E eu até brinco, às vezes, que tem momentos que a ignorância é uma virtude. Então, quando você não sabe muita coisa, você não se apega a muita coisa. Quando você sabe, você já começa a ficar mais apreensiva. Então, eu fiquei com muito receio de, às vezes, não conseguir curtir a gestação e ficar o tempo todo muito neurada, muito preocupada com o que poderia dar de errado. Agora, o melhor momento, certamente, foi justamente contar para as pessoas que eu estava grávida. No início, eu não divulguei, né, nas redes sociais, eu deixei para contar mesmo, era para os amigos, familiares e pessoas mais íntimas, e era muito legal essa energia, porque por mais que nesse início de gestação eu estivesse muito irritada, muito sem paciência, querendo me isolar das pessoas, contar para as pessoas queridas, né, que são amigas, muito legal, porque elas ficam genuinamente felizes, empolgadas. Então, por mais que eu estava um pouco mais fechada, mais desanimada, esses momentos me traziam muita alegria, eu ficava muito feliz e eram muito gostosos. E agora, o principal insight que eu tive durante a gestação. Quando a gente fica grávida, né, parece que as nossas emoções ficam mais afloradas e às vezes a gente consegue ter percepções que antes a gente nem tinha. Ou até tinha, mas começa a ver de um jeito diferente. Então, no primeiro trimestre, meu principal
principal insight foi sobre os meus privilégios. Claro que eu sempre tive consciência desses privilégios, mas na gestação em si isso ficou mais enfatizado, assim. Eu comecei a ficar, em certos momentos, até um pouco desconfortável. Por quê? Eu tive, né, tenho até agora, a disponibilidade de ter um acompanhamento com a minha psicóloga, com o psiquiatra, com a obstetra, com fisioterapia pélvica. Comecei um acompanhamento também com um outro tipo de fisioterapia, que é o LPF. Tive acompanhamento com a nutricionista. E assim, eu tenho consciência do quão importantes são cada um desses profissionais na vida de qualquer pessoa, mas principalmente durante a gestação, porque é uma fase de muitas mudanças do corpo, do nosso centro de equilíbrio, mudanças da nossa necessidade, tanto emocional quanto energética e nutritiva. Então, ter esses profissionais à minha disposição tem sido muito importantes e fundamentais nessa gestação. Mas eu também tenho consciência que a maioria das pessoas não tem contato nem com o mínimo. Às vezes ela tem contato ali com a enfermeira, que faz o pré-natal ali do posto de saúde. De vez em quando ela consegue uma consulta com a nutricionista no posto, mas em geral não passa disso. Então, ter essa consciência desse meu privilégio, do tanto, né, de coisa que estava disponível ao meu dispor, me fez ser mais grata por aquilo que eu consigo ter, mas também me gerou um certo incômodo de, nossa, que tantas pessoas precisariam e se beneficiariam dessa assistência e não tem. E eu acho que isso até me mudou um pouco como obstetra mesmo, no dia a dia, no consultório, de tentar informar ainda mais. Porque às vezes eu sei que a pessoa não vai conseguir um profissional, mas pelo menos eu posso tentar dar um pouco de informação que aquele profissional daria para ela. Então, tentar ajudar um pouco mais dentro dos meus limites. Acho que esse foi o meu principal insight. E você, como foi esse período da gestação para você? Quais foram os sentimentos, emoções que você teve no seu primeiro trimestre? Você sentiu as mesmas coisas que eu ou sentiu coisas totalmente diferentes? Compartilhe comigo aqui nos comentários para a gente criar uma rede de apoio e de conversa. E se você quiser continuar acompanhando essa minha jornada da gestação, não deixe de se inscrever aqui no canal e também me acompanhar nas outras redes sociais. Então, eu te espero no próximo vídeo.